Queridos, eu recebi muitas perguntas a respeito do que é o Pentecostes portanto, hoje, quando estamos celebrando mesmo a festa do Pentecostes, eu quero compartilhar com vocês a respeito da palavra de Deus. Mas sabe, gente, eu poderia falar do Pentecostes, que é um assunto muito amplo, no aspecto histórico, e contar para vocês que o primeiro Pentecostes aconteceu 50 dias depois da saída do Egito, quando Deus entregou a lei para Moisés. No dia que ele trouxe as tábuas dos 10 mandamentos, foi celebrado o primeiro Pentecostes. Então eu poderia elaborar uma mensagem só em cima disso. Eu poderia também enfatizar o aspecto econômico. Como a pastora Lília já disse, a festa de Pentecostes era uma das 3 festas de peregrinação, quando o povo de Israel, em todas as tribos, tinha que ir para Jerusalém para trazer as suas ofertas, tanto de primícias quanto os dízimos da colheita do trigo. Festa de Pentecostes era a colheita do trigo, então tinha um impacto econômico muito grande para a nação de Israel. Eu poderia também abordar o aspecto teológico, falar sobre a descida do Espírito Santo naquele Pentecostes onde os discípulos e mais aqueles outros, na totalidade de 120 pessoas, receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e saíram pregando, falando em línguas estranhas e tudo mais. Então eu poderia enfatizar que o Pentecostes é a marca, é a data do nascimento oficial da Igreja de Cristo e da era dos últimos dias. Mas ao invés disso, irmãos, eu resolvi focar e enfatizar a promessa de Jesus, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até nos confins da terra. Então, na verdade, o tema da mensagem de hoje é o poder do Espírito Santo. Hoje eu vou enfocar, portanto, a diferença que fez a vinda do Espírito Santo, que até então atuava no Velho Testamento, mas fora das pessoas, com exceção de alguns profetas e reis que recebiam o Espírito Santo dentro de si mesmos. A grande maioria das pessoas tinha o Espírito Santo atuando fora deles. Como Jesus diz, o Espírito da verdade que habita convosco, mas estará dentro de vós. Então, hoje eu quero falar da atuação deste poder do Espírito Santo em 4 ambientes diferentes. Amém? Bom, a primeira manifestação do Espírito que eu quero ressaltar hoje é nas Escrituras, gente, na palavra de Deus. É muito importante você entender isso, porque existem muitos livros de sabedoria, livros belos, que têm ensinamento, que têm elementos educacionais, filosóficos, sociais, e eu amo ler, acho super importante ler, mas nenhum desses livros se compara à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela está saturada do poder do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus não é simplesmente uma escrita. Ela é uma escritura saturada com o poder de Deus. A palavra de Deus, ela não é uma verdade temporal. Não é uma tendência do tempo, Porque a gente vê que ao longo do tempo os homens mudam de opinião, desenvolvem os raciocínios, os pensamentos e as filosofias. Não, a palavra de Deus, ela é eterna, porque ela é, na verdade, o resultado da inspiração do Espírito Santo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esta palavra inspirada por Deus, na língua original grega, é theos pneustos.
Theos é Deus e pneustos é sopro. Mas esta palavra sopro também é da mesma raiz da palavra Espírito Santo. Então, na verdade, o Espírito Santo foi quem soprou nos ouvidos dos apóstolos e também dos escritores do Velho Testamento tudo aquilo que Deus queria comunicar a eles. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela é, na verdade, não só o que Deus quer dizer, mas também ela carrega em si a vida, o poder, a autoridade do próprio Espírito Santo. Amém? Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus não pode ser questionada. Questionar a palavra, gente, é cometer o mesmo pecado que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden. Eles questionaram a palavra de Deus. Eles duvidaram da palavra de Deus. E tem muita gente que faz isso hoje. Que pega a Bíblia, lê e fala, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Ora, no momento que você questiona a palavra de Deus, que está saturada com o poder e a vida do Espírito Santo, você abre mão deste poder transformador. Assim como no lugar da vida começa a entrar na sua mente e no seu coração a morte. Porque a morte veio ao mundo por causa deste pecado, de duvidarem da palavra de Deus. Amém? Então, ao questionarmos a palavra, nós estamos, na verdade, abrindo mão deste poder extraordinário do Espírito Santo que está dentro de nós, tá? O poder que criou o universo pela palavra, o poder que Jesus usou para enfrentar o diabo através da palavra, porque aquela palavra, ela tinha a unção, o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. O poder de vida, gente. Lá em João capítulo 6, versículo 63, Jesus diz assim, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Queridos, o Espírito Santo, ele é a pessoa da Trindade, quem comunicou a vida de Deus. Lá na criação, o Pai é quem determinou, é o arquiteto maior de todos. Jesus, a palavra, quem comandou a criação do universo. Mas era o Espírito Santo que pairava sobre as águas. E aquela palavra pairava sobre as águas, no hebraico é merachefet. Merachefet é literalmente bater asas, é jogar o vento. É aquela palavra no inglês, né, que traduz o que os helicópteros fazem, né? Hovering, é o helicóptero batendo as hélices e jogando vento para baixo. Era isso que o Espírito Santo estava fazendo lá na criação, ministrando a vida. Então, queridos, o Espírito Santo, ele tem poder de vida. Onde o Espírito Santo chega, a vida substitui a morte. Amém, gente? E isso é importante você entender, porque somente na palavra de Deus, quando lemos, quando ouvimos, quando falamos, quando cremos, quando oramos, quando repetimos, quando profetizamos, somente na palavra de Deus existe o poder de vida. Quando a Bíblia diz que existe poder de vida e de morte na língua, é por quê? Porque ou nós podemos falar coisas contrárias à palavra de Deus e assim gerar morte, ou profetizar a palavra de Deus e dessa maneira trazer a vida através de nós para todos que nos ouvem. Então, queridos, é a palavra de Deus que nos dá poder para vencer o pecado. Quando Jesus diz assim, que a carne para nada aproveita, mas é o Espírito que vivifica, ele literalmente está dizendo, você não vai ser capaz de, pela sua vontade, pela sua bondade, pelo seu esforço pessoal, vencer as lutas, as tentações, as fraquezas que você tem na sua vida. O que vivifica você, o que te dá poder para suplantar essas tentações, essas fraquezas, é o Espírito de Deus através da sua palavra. Amém? Quando Jesus diz, as minhas palavras são Espírito e vida, ele está literalmente dizendo, porque ela está saturada com o Espírito de Deus. Amém? Então,
Ou você pode crer na palavra de Deus e receber esse poder para resistir às investidas do inimigo, ou você pode relativizar a palavra e ficar absolutamente à mercê de tudo que Satanás faz nesse mundo. É por isso que você vê tantos cristãos salvos já, mas que vivem uma vida cheia de problemas, enfermidades, ódio, ressentimento, inveja, depressão. Por quê? Porque ainda não foram transformados pelo poder restaurador, vivificador da palavra de Deus, por conta do trabalho do Espírito Santo na sua palavra. Então, queridos, a palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é bálsamo, é vida, é poder de Deus. Então, leia a palavra, ouça a palavra, pregue a palavra, declare a palavra, profetize a palavra, ore a palavra, faça isso de um hábito saudável diário em todo o tempo. Quando você enfrentar as tentações de Satanás, faça como Jesus, responda pela palavra de Deus. Amém? Então, a primeira atuação de poder do Espírito Santo que eu queria enfatizar é sobre a palavra de Deus. A segunda ênfase que eu quero dar do poder do Espírito é na vida do Salvador Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus é Deus. Jesus é Deus Filho. A teologia chama de uma união hipostática, uma união de duas naturezas. Ele é 100% Deus e 100% homem. Amém? 100% Deus que se esvaziou. Então é muito importante você entender isso. Quando Jesus veio ao mundo, ele nunca deixou de ser Deus. Se alguém diz que ele deixou de ser Deus, está errado. A essência dele era divina, mas ele recebeu também uma natureza humana. Mas ele abriu completamente mão dos seus atributos divinos. Quais são? Onipotência, onipresença, onisciência. Jesus, quando estava na terra, até os 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista, e ali veio o Espírito Santo sobre ele, como pomba, ele não tinha feito nenhum milagre. Tudo que se falar aí é especulação. As Escrituras não falam sobre isso, porque Jesus operou os seus milagres através do Espírito Santo. Amém? Ele também não era onipresente, ele não estava em todo lugar, e nem tampouco ele era onisciente. Enquanto ele estava na terra, ele não sabia o dia da sua volta. Então, queridos, é muito importante vocês saberem que foi o poder do Espírito Santo na vida de Jesus que permitiu que ele realizasse todas as coisas que ele realizou em nosso favor. E eu quero mostrar para vocês. Houve a presença do Espírito Santo na concepção de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz assim: respondeu-lhe o anjo, aqui é o anjo Gabriel, tá? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui é a notícia que o anjo Gabriel está dando para Maria, de que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Mas ela fala, mas eu sou virgem, eu nunca me deitei com nenhum homem. E ele diz, mas você não vai deitar com homem algum. Você vai ser gerada. O filho que você vai ter, o ente que estará em você, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então o nascimento virginal de Cristo só foi possível por conta da concepção do Espírito Santo. Jesus também teve o poder do Espírito Santo na unção que ele recebeu para o ministério. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando ele diz assim, lá naquela sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A palavra unção no hebraico vem de shemen. Vem de quê? Vem da presença do óleo ou da presença do Espírito Santo. Então foi o Espírito
Espírito Santo, meus queridos, quem ungiu Jesus e que deu capacidade para fazer todos aqueles milagres. Isso é muito importante você saber, porque quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, nós também podemos operar os dons e os milagres que Jesus operou. E ele disse: vós fareis ainda maiores obras do que eu fiz. Aí alguém vai me dizer: mas por que a gente não está fazendo? Não está fazendo porque não crê, não está fazendo porque não busca suficientemente, não está fazendo porque não se santifica, não está fazendo porque não dá vazão ao Espírito Santo. Então, pelo amor de Deus, não vamos tentar torcer a teologia para acomodar a nossa falta de fé e a nossa desobediência em priorizar a busca do Espírito Santo. Se Jesus disse que nós faríamos, nós podemos fazer, desde que nós cumpramos os ensinamentos que Ele nos dá, como nos encher do Espírito para podermos ser usados no mesmo poder que Ele fez. Amém? Então, todas as obras que Jesus realizou, Ele as realizou pelo Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 12, 28, Jesus corrobora mais uma vez, ele ratifica, né? Não é retifica, tá? Ele ratifica, portanto ele homologa, ele reafirma esta verdade lá em Mateus 12, 28, quando ele diz: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Então Jesus deixou claro que tudo que ele fez, até mesmo aquele embate que ele teve com os fariseus, que disseram que ele tinha expulsado um demônio por Beelzebu, ele falou: olha, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os vossos filhos expulsam? E aí ele disse: eles mesmos vão condenar vocês. Por quê? Porque eu expulso pelo Espírito de Deus. Ninguém expulsa um demônio se não for pelo Espírito de Deus. Em quarto lugar, gente, eu quero que vocês saibam que o Salvador Jesus se ofereceu na cruz do Calvário a Deus como sacrifício por causa da atuação do Espírito Santo. Hebreus 9, 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, ou seja, o Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Vejam que coisa, aqui também tem a Trindade, né? O Filho se ofereceu a si mesmo através do Espírito eterno, ou seja, o Espírito Santo, a Deus, né? Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Gente, vocês não se lembram que quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele sentiu aquele peso do mundo, os pecados do mundo estavam sobre ele. E aquilo pesou tanto que dentro de si veio uma tentação por parte do inimigo que lançou, né, para ele abrir mão daquilo. E foi por isso que ele falou para Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Em nenhum momento ele desobedeceu, ele só perguntou para Deus: tem outro jeito? E Deus, o Espírito Santo, na hora falou: não tem outro jeito, filho. Se você não morrer pelos pecadores, eles vão para o inferno. Então naquele momento foi a atuação do Espírito Santo no Espírito de Jesus, dizendo: vai até o fim, vai ser difícil, você vai receber todos os pecados da humanidade, você vai ser afastado de Deus pela primeira vez em toda a eternidade, mas é necessário. Então aqui a palavra de Deus em Hebreus está dizendo claramente que foi pelo Espírito Santo que ele ofereceu a Deus o seu sacrifício. Não é lindo isso, gente? Mas a Bíblia diz também que o Espírito Santo esteve presente na ressurreição de Cristo. Romanos 1,4 diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu comecei esta palavra dizendo que quem ministra a vida é o Espírito Santo. Então Jesus morreu, ele estava lá na presença dos demônios, desceu à mansão dos mortos, ao Hades, e foi lá, tomou as chaves do inferno, do diabo, e levou cativo o cativeiro. Transferiu todos os mortos lá do seio de Abraão, no Hades, e levou para
o terceiro céu ou no paraíso. Através do poder de quem? Pelo Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Amém, gente? Então o Espírito Santo é o mesmo que vai, quando houver o toque do arrebatamento, a última trombeta tocar, é o Espírito Santo quem vai entrar na vida daqueles que estão mortos, enterrados, e eles ressuscitarão pelo poder do Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus. Não é maravilhoso saber? O Espírito Santo tem poder sobre a morte. Foi Ele quem fez Jesus ressuscitar. E é Ele também que nos selou para que nós ressuscitemos no último dia. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, gente, eu quero falar para vocês sobre o poder do Espírito Santo sobre os pecadores. Aqui eu estou falando de todas as pessoas antes de aceitar Jesus, tá? Isso inclui a todos que antes de nós aceitaram a Jesus. Isso inclui a todos aqueles que aceitarão a Cristo em todas as gerações futuras. Eu espero que essa seja a última. Isso inclui os teus familiares. Isso inclui aquele indivíduo que odeia a Bíblia, que odeia a Jesus. Como Paulo. Isso inclui a todas as pessoas que vão se converter. E eu quero mostrar para vocês esta obra magnífica, extraordinária do Espírito Santo na vida dos pecadores. A primeira coisa que ele revela, queridos, é que todos nós precisamos de Cristo. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque nós somos todos pecadores mesmo, tá? O Espírito Santo convence, é Ele quem faz a nossa alma, o nosso espírito sentir como pó. Senhor, eu sou pecador, não tem jeito do Senhor me aceitar porque eu sou pecador. Só o Espírito Santo é capaz de atravessar todas as travas, as barreiras, né? As barreiras culturais, as barreiras de desculpa, as relativizações que os seres humanos fazem para não se arrepender. Porque o arrependimento não é algo fácil, é obra do Espírito Santo, tá? É Ele quem convence da justiça, e a justiça é literalmente a justificação que Deus fez com aqueles que creem, imputando sobre eles a justiça de Cristo e recebendo sobre si os nossos pecados. Mas a justiça também é o estabelecimento da justiça de Deus para com todos os pecadores que não aceitaram a Cristo e, portanto, é Ele quem convence o mundo do juízo. Então, gente, quem faz isso, quem leva o indivíduo pecador a aceitar Jesus? O Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Então não há salvação sem arrependimento. Porque este trabalho do Espírito Santo no convencimento gera o arrependimento. Não há libertação sem arrependimento. Então, se você está vivendo debaixo de opressão, de ódio, de ressentimento, se você não se arrepender, você vai continuar em cadeias. Se você não admitir o seu pecado, você vai continuar amarrado por Satanás. Mas quando há arrependimento, vem então a libertação. Não há vida eterna, irmãos, sem arrependimento. O convencimento do Espírito Santo se dá através do processo de arrependimento. Fica evidente na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo está lá, perdeu tudo, gastou tudo que tinha com imoralidade, com prostitutas, a Bíblia diz que ele caiu em si. Isto é o arrependimento, é mudança de mente. É enxergar a verdade como ela é, sem relativizações, sem desculpas. O arrependimento que o Espírito Santo provoca faz isso na nossa vida. É mais do que um choro, é uma decisão de mudar de vida. Então, é o Espírito Santo que tem este poder na vida dos pecadores. A gente vê alguns exemplos nas Escrituras desta influência do Espírito Santo, quer no indivíduo, quer na família, quer nas multidões. Eu queria começar falando de Pentecostes, né?
Estavam todos reunidos naquele lugar, 120 pessoas, e veio o Espírito Santo. Em seguida eles saíram para as ruas, gente. Saíram para as ruas proclamando a salvação de Jesus. E a Bíblia diz, né, lá em Atos capítulo 2, 22 e 23, depois 27, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Isso é Pedro, né? Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mãos de iníquos. Então aqui é Pedro, cheio do Espírito Santo, já não é mais aquele medroso que negou, está em praça pública, está pregando com plenos pulmões, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus. No versículo 37, a Bíblia diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O Espírito Santo, meus irmãos, naquele dia do Pentecostes, converteu 3.000 pessoas. E elas foram batizadas imediatamente naquele lugar. Por causa disso, a gente tem convicções de que eles estavam ali na parte sul do templo, onde existiam as mikvês, ou as banheiras, né, de purificação. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia por causa do Espírito Santo compungir o seu coração. Então entenda o que eu estou dizendo, pastores, não troquem a palavra do Senhor, não troquem o poder do Espírito Santo por metodologias humanas, porque ao trocar você está barateando o Evangelho, você está criando cristãos fracos, enfraquecidos, que se adaptam ao mundo e tentam agradar o mundo. Não! O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus para transformar as pessoas, para convencer as pessoas do pecado e para fazer delas novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, querido, se o seu pai, se a sua mãe, se os seus filhos, se os seus vizinhos, se a nação brasileira ainda não se converteu por inteira, vamos pregar o poder do Espírito Santo, vamos buscar o poder do Espírito Santo, porque as vidas não resistem quando o poder do Espírito se manifesta. Aleluia. Nós vemos também a conversão de uma família inteira. O centurião Cornélios, lá em Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sabe, gente, alguns chegam a dizer que o primeiro novo convertido fora dos judeus foi Cornélios, um romano, alguém do Império Romano. Outros vão dizer, não, no dia do Pentecostes tinha pessoas de várias nações. Queridos, quem ia para Jerusalém na festa de Pentecostes, de diversas nações, eram todos judeus. Porque não era uma festa para gentios, era uma festa para judeus. Então vinha gente mesmo, no mundo inteiro, mas judeus que ficaram na diáspora, né? Nos lugares onde o povo de Israel ficou exilado e depois da volta, por exemplo, da Babilônia, muitos ficaram espalhados pelas nações. Então, é muito importante, não substitua a palavra de Deus. Não abra mão de buscar a presença, uma relação pessoal com o Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que tem poder de converter as pessoas. Mas para que isso aconteça, depende de você. Amém? Glória a Deus. O quarto grupo, eu falei então do Espírito Santo sobre a palavra, depois do Espírito Santo sobre Jesus, o Salvador. Em terceiro lugar, eu falei do poder do Espírito Santo sobre os incrédulos, né? Sobre os pecadores. E por último lugar, eu quero falar do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Eu quero diferenciar, porque todos somos pecadores, mas quando você nasce de novo,
você não é mais um pecador. Você pode, porque a palavra pecador fala de alguém que anda em pecado constantemente. Hoje, nós ainda pecamos, mas nós não vivemos em pecado, ou pelo menos não devemos viver em pecado, como vivíamos antes de entregar a vida para Jesus. A obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida do crente, são 5 etapas que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira delas é regeneração. Regeneração significa novo nascimento, tá? Ser gerado de novo. Tito capítulo 3, versículo 5 diz assim, Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lembra quando eu falei para vocês que quem dá a vida é o Espírito Santo? Pois é, quando alguém crê em Jesus, quando alguém se arrepende dos seus pecados e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, Senhor, eu não quero ir para o inferno, eu quero estar contigo. Naquele momento, a Bíblia diz que ele vem com uma água regeneradora e te faz nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, quando ele perguntou, o que é isso nascer de novo? Né? Ele disse, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O nascimento da água, irmãos, alguns dizem que é o nascimento da palavra, outros dizem que é o nascimento natural, né? Do líquido amniótico, pode ser a vida física e a vida espiritual. A vida espiritual, o nascer do Espírito é o novo nascimento. Naquele momento você se torna filho de Deus. Naquele momento o teu nome é escrito no livro da vida. E tudo porque o Espírito Santo de Deus transforma a nossa natureza de uma natureza pecaminosa e entrega e traz e imparta, né? E compartilha a natureza de Deus na nossa vida. E aí nós nascemos de novo. O segundo aspecto deste mover poderoso do Espírito na vida dos crentes é o chamado batismo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Bom, o texto aqui está dizendo, gente, que o batismo no Espírito Santo não é aquela experiência de empoderamento que muita gente pensa, tá? O batismo no Espírito Santo, na verdade, às vezes acontece de acontecer as duas coisas juntas. Mas o batismo do Espírito Santo, segundo as Escrituras, é a inserção do crente no corpo de Cristo, no corpo espiritual de Cristo. Essa é a razão porque aqueles que batizam por imersão acostumaram a introduzir o indivíduo que foi batizado nas águas no corpo de membros. Por quê? Porque no mundo espiritual, quando você é batizado pelo Espírito Santo, você faz parte da igreja organismo vivo, essa que ninguém toca, que ninguém pega, né? A igreja espiritual. E no organismo humano, né, físico, a pessoa é batizada nas águas e a partir daí ela passa a fazer parte do corpo físico, né, da igreja local. Mas o que eu quero dizer para vocês, que o batismo do Espírito Santo não é aquela experiência que vem depois de empoderamento. Ele é a inserção do crente no corpo de Cristo. A partir do momento que você é batizado no Espírito, no momento da sua conversão, você faz parte da igreja, você faz parte da noiva que Jesus vem buscar. Amém? O terceiro aspecto que a gente vê nas Escrituras sobre o poder do Espírito Santo é a sua habitação. O Espírito Santo passa a habitar nos crentes. 1 Coríntios 2,12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E Jesus, ainda falando sobre o Espírito, ele disse que ele habitava com eles, mas estaria dentro deles. Então, gente, existem muitos textos da palavra que dizem que o Espírito Santo habita em nós.
né? Nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Então, a habitação do Espírito é o maior presente que nós podemos ter. Porque ele poderia ter feito tudo aquilo, né? Poderia ter convencido do pecado, nos levar ao arrependimento, poderia ter feito a gente nascer de novo e sair. Não é isso? Mas não, ele transforma você e ele entra na sua vida e vai habitar na sua vida para sempre. Em nome de Jesus. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele sela os crentes. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Gente, essa é uma figura muito importante. Qual era a importância do selo quando Paulo escreveu a sua epístola? Em primeiro lugar, o selo era um sinal, um símbolo de propriedade. Por exemplo, se você recebesse uma carta selada pelo Império Romano, todo mundo sabia de onde vinha aquela carta. E ninguém podia abri-la, senão a pessoa para quem ela havia sido destinada. Então, em primeiro lugar, é sinal de propriedade. Hoje, a Bíblia diz aqui que logo que você creu em Jesus, recebeu a palavra, creu em Jesus, o Espírito, selou você. O diabo, ele vem e coloca a marca dele, né? O Espírito é o selo. Então, este selo, quando você anda por aí, no mundo espiritual, Satanás e os seus demônios olham para você e falam: esse aí é do outro lado, esse aí é do reino de Deus. Então é maravilhoso, irmãos, porque nós somos propriedade do Senhor, amém? Glória a Deus, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor da minha vida, e você, se creu em Jesus, também. Agora, Jesus, ele cuida da sua propriedade, porque o selo também fala de segurança, de inviolabilidade. Aquele a quem ele sela, o inimigo não toca, o inimigo não rouba, ele não pode fazer nada por você ou contra você, a menos que você deixe, porque você é propriedade do Senhor. E você, meu querido, então está seguro no Senhor. E é lindo, né? Porque a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo da promessa, no qual fostes selados para o dia da redenção. Está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo, gente, dentro de nós, não deve ser entristecido quando você anda na carne, quando você alimenta, né, pecados. Por quê? Porque ele, na verdade, ele está lá te selando até o dia da redenção. Que dia é esse? O dia do arrebatamento da igreja. Quando vier a trombeta tocar e o Senhor vier buscar a sua igreja, somente os selados pelo Espírito serão levados, porque ele não é só o sinal de propriedade, mas é a garantia que o inimigo não vai te arrebatar das mãos do Senhor, porque quem está te protegendo, quem está garantindo a tua segurança é o Espírito de Deus, é aquele que criou os céus e a terra, junto com o Pai e com o Filho. Ele é Deus Todo-Poderoso que habita na sua vida, e é Ele quem te protege. Amém? Glória a Deus. Essas 4 fases do trabalho do Espírito na vida do crente acontecem instantaneamente quando você crê. Tá bom? E eu vou repetir com vocês porque isso aqui também é uma aula, tá, gente? Regeneração, diga novo nascimento. Batismo do Espírito, diga inserção do crente no corpo de Cristo. A habitação do Espírito, passamos a ser, além de tudo, o templo do Espírito Santo. Em quarto lugar, o selo do Espírito, a marca, o sinal de que somos propriedade de Deus, mas ao mesmo tempo a garantia, a inviolabilidade. Ninguém pode tocar na sua vida porque você é de Deus. Mas por último lugar, o Espírito Santo nos deixa ou nos enche do Espírito e nos torna plenos dele mesmo. Isso está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo, para explicar como é que deveria ser a dominação, o controle
controle do Espírito Santo sobre a vida de alguém, ele usa a figura da embriaguez. Por exemplo, quando alguém enche a cara, né, toma todas, esta pessoa, ela perde o bom siso, ela perde a capacidade de discernimento e ela fica absolutamente dominada pelo álcool. Fala o que não quer, se arrepende depois, não é isso? Pode ficar rindo demais, fala palavrão, agride os outros, alguns ficam violentos. Por quê? Porque eles estão dominados não pelo seu próprio pensamento, mas pelo vinho, pela bebida alcoólica. E aí então Paulo diz assim, gente, ao invés de vocês se encherem do álcool para serem dominados por ele, se encham do Espírito. Porque aí quem os dominará vai ser o Espírito de Deus. Não é lindo isso? É uma figura linda, gente. E aí em seguida ele explica como é que a gente faz isso. A gente faz isso de que forma? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Queridos, esta é uma segunda experiência, que não precisa ser única, pode ser segunda, pode ser terceira. É um empoderamento do Espírito Santo que te traz dons, que te traz autoridade, que te traz vitória sobre a tua carne, sobre as fraquezas, sobre todas as tentações do diabo, que te traz vitória até sobre os demônios e até sobre Satanás. Não é lindo isso, gente? É por isso que a Bíblia diz que quem está cheio do Espírito, quem anda no Espírito, quem anda no Espírito é peripatel, né? Andar ao redor da esfera do Espírito, não é dominado pelos pecados da carne. Então, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês, as 4 primeiras manifestações não dependem de você, você só creu em Jesus e se arrependeu. Tudo aquilo quem faz é o Espírito Santo instantaneamente. Mas esta última manifestação do poder do Espírito depende de você. Depende de você buscar a presença de Deus, continuar andando na palavra, se arrepender, confessar os seus pecados, não aceitar, não relativizar a Bíblia, não aceitar aqueles pecados que te assediam, porque quanto mais você tem da carne, menos você tem do Espírito. Quanto mais você tem do Espírito, menos você tem da carne. E sabe, gente, as 4 primeiras manifestações do Espírito garantem que você tenha a paz com Deus. A palavra de Deus diz assim, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, quando você crê em Jesus e aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, instantaneamente você passa a ter paz com Deus. Por quê? Porque Deus, quando olha para você, Ele não vê mais os seus pecados. Ele vê o sangue de Jesus cobrindo os seus pecados. É isso que a Bíblia chama de justificação. Deus tira a capa de justiça de Cristo e coloca sobre nós. Tira os nossos pecados e lançou sobre Jesus, lá na cruz do Calvário. Então, você pode ter a paz com Deus até ser um crente meia boca e vai chegar no céu e vai ser salvo. Mas se você não tiver o 5º passo, você jamais terá a paz de Deus. Você está entendendo a diferença? A paz com Deus, ela é uma paz legal. Em outras palavras, você foi justificado e é considerado uma pessoa apta para entrar nos céus, porque o sangue de Jesus destruiu os seus pecados. Mas se você não andar no Espírito, se você não viver uma vida de arrependimento, se você não viver uma vida de andar segundo a palavra, se você não viver uma vida de enchimento do Espírito, você não terá a paz de Deus. E essa é a razão porque você vê tantos crentes salvos com o nome escrito no livro da vida, mas vivendo uma vida miserável. Perdendo para o diabo, vivendo debaixo de culpa, vivendo debaixo de temor, de ódio, vivendo debaixo de ressentimento, com sentimentos viscerais, carnais, animais, contrários à natureza de Deus. São crentes que não experimentam a alegria, o gozo do Espírito Santo. Vejam, irmãos, o instrumento
de você se encher do Espírito Santo, que Paulo cita, é tudo a ver com o seu coração. Ele fala do quê? Ele fala de falar entre vós, com salmos. É cantar, os salmos é cantar a Bíblia. Entoando e louvando de coração o Senhor. Gente, ninguém canta se não tiver gratidão no coração. Quando você está bravo, quando você está com raiva do mundo, você não quer cantar, você fica até irritado quando alguém canta. Mas em outras palavras, quando você está com o coração quebrantado, você quer adorar o Senhor. Você quer glorificar o seu nome. Então, meu querido, eu quero profetizar sobre a tua vida. O Espírito Santo já está dentro de você, se você é de Jesus, e Ele quer se manifestar. Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele quer se manifestar, quer levar para longe toda a sujeira, todo o pecado, toda a cadeia. Ele quer arrebentar os poderes das trevas na tua vida. Mas é você quem tem que buscar o Espírito Santo. Está com raiva de alguém, diga: Senhor, o meu não domina os meus sentimentos, mas eu perdoo. Começa com uma decisão. Quando você muda teu foco, muda a sua visão, daqui a pouco o Espírito Santo começa a te encher. E quando ele começa a te encher, você começa a ser dominado pelo Espírito de Deus. E aí, ao invés de odiar, você vai amar. Ao invés de você ter ressentimento, vai perdoar. Ao invés de você querer o mal, você vai orar pelos que vos perseguem. Você está me entendendo, meu querido? É a obra do Espírito Santo de Deus. Lá no Éden, Deus visitava o homem na viração do dia. E o homem ficava feliz quando chegava aquela brisa maravilhosa. Mas, querido, quando o Espírito Santo desceu na igreja, o Éden está dentro de nós. Porque o mesmo Deus não mais nos visita. Ele habita em nós. Ele habita em nós e quer tomar controle dos nossos pensamentos, das nossas decisões, das nossas convicções, das nossas crenças, do nosso sentimento, para que nós vivamos uma vida de alegria, de adoração. É por isso que a Bíblia diz que a obra da carne é tudo de ruim. É inveja, é ódio, é briga, é feitiçaria, é pornografia, é tudo que é ruim na vida de uma pessoa, que gera culpa, que gera cadeias. Mas a obra do Espírito, o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, é longanimidade, é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meu querido, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas tudo na vida de um crente começa com arrependimento. Você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados, da sua carnalidade. Para de dar desculpas para os seus pecados. Para de jogar a culpa no seu passado. Eu sou assim, porque no passado eu sofri, porque eu não fui amado. Gente, você tem a palavra de Deus, que tem nela o poder do Espírito. Jesus já morreu por você. Você está zerado, você está com seus pecados todos perdoados. Agora o Espírito Santo habita em você. Então, igreja, vamos nos encher do Espírito Santo. Se a igreja não tem feito os milagres que Deus falou que faríamos, não é porque a teologia está errada, mas é porque nós não temos andado cheios do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus está dentro de você. A palavra poder é dinamis. Dinamis de dinamite. Ele é capaz de destruir todas as obras do diabo. Você está me entendendo, meu irmão? Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E Ele fez isso através do poder do Espírito Santo. E este mesmo poder está dentro de mim, está dentro de você. Mas nós precisamos buscar o Espírito Santo. Enchermos-nos do Espírito, para que não só tenhamos a paz com Deus, que recebemos instantaneamente nas primeiras 4 manifestações do poder do Espírito, mas para que tenhamos a última delas. Estamos cheios do Espírito Santo e temos a paz de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Queridos, a paz de Deus é a paz que nós podemos ter no meio da tribulação. É a paz que nós podemos ter até no momento da morte. Eu me lembro que quando minha mãe morreu, gente, eu tinha profetizado, num domingo anterior, eu tinha profetizado que eu ia orar por todo mundo. Eu falei: ninguém falte no outro domingo. Por quê? Porque eu vou orar e vou ministrar unção para todos vocês. Isso foi num domingo. No sábado,
a minha mãe morreu. Eu, obviamente, fiquei devastado, porque a minha mãe era um amor da minha vida, minha maior segurança de amor. Mas eu falei para Deus, Deus, eu não posso faltar. Eu dei a minha palavra que eu estaria lá orando pelas pessoas. Mas, Senhor, como é que eu vou ministrar? Eu estou tão vazio. Queridos, o Espírito Santo me encheu. E aquele dia eu preguei como se nada tivesse acontecido. Eu sabia intelectualmente que eu tinha perdido a minha mãe. Mas o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo era tão poderosa, meu irmão, que eu preguei como nunca. E naquele dia eu ungi um por um. Porque o Espírito Santo, ele nos arranca desta circunstância que nos abate, que nos oprime, que nos entristece, que nos leva à morte, e Ele nos leva a uma dimensão onde existe plenitude de alegria, onde existe plenitude de convicção, de fé e de poder. Então eu quero declarar, eu quero liberar esta palavra e profetizar que assim como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor se manifestará em todas as terras brasileiras. Senhor, nós profetizamos um grande avivamento de salvação, até daqueles que ninguém acreditariam que poderiam ser salvos, assim como Paulo, aqueles que lutavam contra o Evangelho, que lutam contra o Evangelho, se converterão, ó Pai. Mas não pela obra da carne. Então, igreja, Deus não te chamou para ficar usando rede social para bater boca. Deus te chamou para usar a rede social para liberar o amor de Cristo, para pregar o amor de Cristo, para pregar a salvação, porque a única solução para o homem é Jesus Cristo. E por isso o Espírito Santo é tão necessário. Estar cheio do Espírito é o que diferencia o cristão vitorioso do derrotado, de alguém livre de cadeias, daquele que está acorrentado pelo inimigo. Portanto, o quinto ministério do Espírito Santo, quando resistido, sempre que desobedecemos a Deus, ele pode trazer consequências muito sérias na vida das pessoas. O Espírito Santo pode ser apagado, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: não apagueis o Espírito. Você apaga o fogo do Espírito quando o teu fogo vem do inferno. Quando aquilo que te mobiliza é contra a vontade de Deus. Podemos entristecer o Espírito Santo, ele está dentro de nós, apagado ou entristecido, e até mesmo a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós, quando nós passamos a amar qualquer pessoa que não seja o próprio Deus. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês, a Bíblia diz que os últimos dias seriam marcados por um grande derramar do Espírito Santo. Quero chamar a equipe de louvor para já começar a criar a atmosfera de adoração, porque nesse momento eu vou ministrar sobre a sua vida. Neste momento eu vou ministrar sobre a sua vida batismo do Espírito Santo. Não o batismo, mas o enchimento do Espírito Santo. Neste momento eu vou ministrar na sua vida a salvação, para que você que ainda não se entregou a Cristo, se entregue agora, porque o Espírito Santo está aí, falando no seu coração, te levando ao convencimento do seu pecado. Então, meu querido, eu quero dizer para você que Deus te ama, que Jesus te ama, que Jesus veio a este mundo para entregar a sua vida por mim e por você. Nenhum de nós seria capaz de ser salvo por si mesmo, porque um só pecado separa o homem de Deus para sempre, porque Deus é santo. Mas Jesus veio, viveu como homem, como nós, abriu mão de tudo, de todos os atributos de Deus, para entender a sua realidade e a minha. Em tudo foi tentado, contudo sem pecado, viveu cheio do Espírito Santo e completou a sua obra. Eu quero te dizer que o dia que o Espírito Santo entra na tua vida, você recebe o poder de Deus para cumprir toda a obra de Deus na sua vida, para completar o seu propósito, para que você não tenha que se desviar para o mal
e ter um fim diferente daquele para o qual você foi destinado por Deus. É o Espírito Santo quem é capaz de transformar a nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Pentecostes não é um dia. O Pentecostes é esta era, a era do Espírito Santo. Senhor, eu quero declarar que o mesmo mover do Espírito que esteve nos primeiros dias, estará nos últimos dias, porque esta é a tua promessa, Senhor. Mover de salvação. Eu profetizo salvação das famílias, eu profetizo salvação das pessoas que são conhecidas, daquelas que trabalham juntamente com seus filhos. Eu profetizo a salvação nas nações fechadas para o Evangelho, porque nada pode parar, Senhor, a tua atuação. Senhor, leva a tua palavra para aqueles que não te conhecem, leva a tua palavra para aqueles que estão cegos. Senhor, nós temos tanto de ti, tanta facilidade, e ainda assim muitas vezes somos uma igreja fraca, uma igreja carnal, uma igreja que anda na mentalidade humana. Senhor, e nós nos arrependemos deste pecado e te pedimos, Senhor, que o Senhor transforme a nossa mente e que nós sejamos levantados pelo teu Espírito, Senhor, transformados como Pedro foi transformado, Senhor, como João foi transformado. Pedro era medroso e se tornou um homem intrépido. Senhor, João era um homem iracundo que queria mandar fogo do céu na vida daqueles que pensavam diferente dele, e depois se tornou o apóstolo do amor. Senhor, eu oro por este mover na tua igreja em toda a terra. Senhor, Espírito de Deus, não permitas que nós sejamos levados, ó Pai, pelos sentimentos, pelas atuações da carne, do diabo, Senhor, e a tua igreja seja conhecida não pelo seu amor, não pelo seu poder, pelas manifestações do teu Espírito, mas pela ira. Oh Pai, pelo preconceito, oh Senhor, pelo ódio. Senhor, tem misericórdia. Nós te pedimos, Espírito Santo, usa a nossa vida. Querido, você que está aqui comigo orando, fala para Deus: Espírito Santo, me enche, Senhor, eu quero ser cheio de ti. Senhor, me ajuda, dirige a minha vida, para que dos meus lábios só saiam palavras de gratidão, de alegria, de exaltação. Eu quero salmodiar, Senhor, eu renuncio esta depressão que me domina, ela não me pertence, porque quem habita em mim é o Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, vem trazer no nosso coração um derramar, e agora eu te peço, põe a mão no coração. Oh, enche do teu Espírito, Senhor. Alguns aí chamam de batismo, não importa agora a nomenclatura, mas enche o teu povo, Senhor. Derrama os teus dons, derrama, Senhor, a tua unção, que eles possam nesse momento agora começar a te louvar e te salmodiar, e serem cheios do teu Espírito, e serem cheios do teu poder, Senhor, e serem transformados, Senhor. Pai, eu me lembro que antes de me converter, eu era um jovem cheio de ira, Pai, e quando o Senhor entrou na minha vida, eu fui transformado, Senhor, e continuo sendo, Senhor, transformado em alguém que ama Jesus em primeiro lugar, ama o Senhor Deus e ama o Espírito Santo, mas ama também o meu semelhante. Senhor, enche a tua igreja de amor, enche a tua igreja de autoridade, enche a tua igreja do teu poder, Espírito Santo. Sopra, Senhor, traz a salvação dos quatro cantos da terra, Senhor, em nome de Jesus, que a tua glória se manifeste em nós. Oh, rastrabandara candristiri bandara terebatere rentacandri sharbara candara tecda risharabanar risharadaclandorochana. Eu profetizo quebra de cadeias, eu profetizo Satanás solta. Você não tem autoridade na vida dos filhos de Deus. Espírito Santo, nós precisamos da tua atuação dentro de nós para vencer as nossas tentações, para vencer as nossas fraquezas, para mudar a nossa visão. Espírito de Deus, arranca-nos, ó Deus, desta visão tacanha, diminuta, Senhor, apequenada, Senhor, desta visão do inferno, desta visão mentirosa, Senhor. Nós declaramos e profetizamos o teu mover sobre estas vidas. Enche-os do teu Espírito. Aleluia,
Mas agora eu quero dizer para você, meu querido que ainda não se decidiu, que ainda não se entregou para Jesus. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O que ele deseja para a tua vida é te ferir, é te punir. Sabe por quê? Para ferir a Deus. Porque toda vez que ele consegue levar alguém para longe de Deus, o coração de Deus se entristece. Mas você pode hoje dizer para ele: Senhor, não sei nem como fazer isso. Não sei nem se eu tenho fé para isso. Mas eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu me abro para Ti. Ora comigo assim: Senhor, eu estou me abrindo para Ti. Entra na minha vida. Eu quero Te conhecer, Deus. Eu recebo a Jesus a Tua oferta, Deus, pelo meu pecado. Eu recebo esta oferta. E quero que Ele seja o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Diga: Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma a minha mente, transforma o meu corpo, transforma a minha visão, transforma a minha alma, transforma o meu ser, faz de mim uma nova criatura. Eu te peço, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus. Querido, você está vendo na tela ali, aquele texto, é para que você que entregou a vida para Jesus, que você possa dizer para nós ali, que hoje você está entregando a sua vida para Cristo. De maneira que nós vamos orar pela sua vida. Que o Senhor te abençoe. Mas eu profetizo um grande avivamento. Um avivamento, Senhor, das tuas águas. As torrentes de águas que Jesus falou. Que elas sejam caudalosas, Senhor. Mais caudalosas do que, Senhor, as cataratas do Iguaçu. Que elas venham, Senhor, para encher a tua igreja, Senhor. As igrejas sinceras, mas que estão andando em mornidão. Traz o teu fogo, traz o teu fogo, traz o teu poder. Senhor, aviva os teus filhos, aviva os crentes. Senhor, aqueles que estão, Senhor, se desviando, aqueles que estão esfriando. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, Espírito Santo de Deus. Para a honra e glória do teu nome. Meu querido, eu quero dizer para você que o Espírito Santo ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Talvez hoje você esteja muito fraquinho, muito abatido. Talvez não tenha força nem para lutar contra aquilo que te acontece. Mas a palavra de Deus diz que Ele habita no mais alto lugar. Mas Ele habita também com o contrito de espírito. E Ele habita na sua vida hoje. Então, ainda que seja com uma voz rouquenha, fraquinha, fala para Ele: Espírito Santo, me ajuda. Se você, querido, já fala em línguas estranhas, ore no Espírito. Porque, como diz a Bíblia, às vezes nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo nos assiste, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, Ele tem poder de ressurreição. Não tem nada que Ele não faça renascer. A esperança, a fé, a vida, uma vida santa, a vitória sobre o pecado. Ele pode fazer isso. Amém? Busque o Espírito Santo todos os dias. Fale com Ele. Ele é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele é Deus que habita em você. Quero também dizer que no meu canal do YouTube, Lamartine Pozzella, esta é a 4ª mensagem. Já postei 3 outras. Passa lá, dá uma conferida, ouça as mensagens. São muito poderosas. Mas eu vou continuar falando mais sobre o Espírito Santo. Toda quarta-feira à noite estará saindo
esta mensagem, uma mensagem sobre o Espírito Santo nesta série que eu estou pregando. E aos domingos, ainda por um tempo, continuarei falando do Espírito Santo. Então eu quero orar pela sua vida, dizer que eu te amo, mas dizer que Jesus te ama. E olha, levanta os olhos para cima. Você está selado por Ele. O inimigo não pode te destruir, não pode te arrebatar das mãos do Senhor. E quando tocar a trombeta, eu e você estaremos presentes por causa do selo do Espírito que está nas nossas vidas. Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, em toda a terra, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que os Pentecostes de Deus seja uma constante na sua vida. Um beijo no teu coração. Amém.